Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 10 de janeiro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 ao 10 e versículos 19 ao 20. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que um dia, Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: tu me chamastes, estou aqui. Eli respondeu: eu não te chamei. Volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: tu me chamaste, estou aqui. Ele respondeu: não te chamei, meu filho. Volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não lhe tinha sido manifestada. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se e foi para junto de Eli e disse: tu me chamaste, estou aqui. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, o teu servo escuta. Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio pôr-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Betsabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Eu gosto muito de meditar sobre Samuel. Inclusive, se você puder, faça esse exercício. Pega a sua Bíblia, leia a história toda de Samuel, o primeiro e o segundo livro, porque com certeza o Senhor vai falar muito ao seu coração. E a história de Samuel, ela é mais uma daquelas provas do Senhor, que é Ele que capacita os seus escolhidos. É mais uma prova do Senhor que, antes de nós nascermos, o Senhor já nos conhecia. Assim como o Senhor conhecia Samuel. Os pais de Samuel, eles não podiam ter filho e também já estavam de idade avançada. E a mãe de Samuel, ela sempre estava diante do templo, rezando, clamando a misericórdia do Senhor. E num desses dias que ela estava em oração, Eli, o sacerdote do templo, viu aquela mulher e foi conversar com ela. E ela falou o seu desejo, o seu sonho. E Eli então profetizou que o Senhor iria atendê-la. Então, ela fica grávida e ela faz uma promessa, que se ela tivesse um filho, ele seria consagrado ao serviço do Senhor no templo. E então nasce Samuel, filho de uma promessa. E sua mãe então fielmente vai ao templo
e entrega Samuel aos cuidados de Eli, para que aquela criança pudesse crescer servindo ao Senhor, conforme a promessa de sua mãe. E Samuel foi aquele que foi preparado para ser um grande profeta, para ser um homem de Deus, para ser um homem que falaria em nome do Senhor. E Samuel, então, ele cresce ali no templo, educado ali nos ensinamentos pelo sacerdote Eli. E Samuel vai criando intimidade com as coisas do Senhor. E chega o momento do Senhor falar com Samuel pela primeira vez. Meus irmãos, isso é muito importante nós entendermos. O Senhor, ele tinha um plano para Samuel. Mas esse plano, ele foi sendo revelado à medida que aquela criança foi crescendo. E o Senhor, ele age no tempo certo. Ele sempre faz na nossa vida o seu agir no momento certo, na hora certa. E Samuel, então, servia ao Senhor ali no templo. E nesse dia, pela primeira vez, o Senhor falaria com Samuel. E o jovem Samuel, então, por 3 vezes ele ouve o Senhor chamando, mas ele não sabia ainda que era o Senhor. Ele pensava que era Eli. E as 3 vezes que ele ouviu, ele foi ao quarto de Eli pensando que ele estava chamando. E na 3ª vez, Eli entendeu que era o Senhor que estava chamando Samuel. E Eli, então, ele orienta Samuel. Quando você ouvir essa voz novamente, você vai dizer: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Gente, essa palavra, essa resposta é algo que precisa tocar muito o nosso coração. Porque não basta nós ouvirmos a voz do Senhor. Nós temos que escutar. Escutar do coração. Escutar aquilo que o Senhor quer falar conosco. E se você ler todo o capítulo, quando pela 3ª vez Samuel ele vai falar assim: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Aí então o Senhor, ele vai falar com Samuel pela primeira vez. E Samuel vai se tornar um grande profeta, um homem íntegro, um servo de Deus fiel, que crescia e que o Senhor estava com ele. Porque Samuel, ele viveu dignamente como um servo de Deus. Samuel viveu como um grande profeta do Senhor, como aquele que foi criando desde a sua infância relacionamento com Deus. E quando ouviu a voz do Senhor, ele se colocou a serviço, à disposição do Senhor, para fazer a sua vontade. E todo o povo de Israel reconheceu que Samuel era profeta do Senhor. E por que aquele povo reconheceu que Samuel era profeta? Pelas virtudes, pelo agir de Deus, pela confirmação da parte do Senhor das profecias. Porque aquilo que Samuel profetizava se realizava segundo a vontade do Senhor. E Samuel, nós vamos ver em algumas leituras daqui para frente, Samuel, ele vai ser aquele que vai ungir Davi como o 2º rei de Israel. Meus irmãos, por que a história de Samuel tem a ver com a nossa vida hoje? Primeiro, porque nós precisamos saber esperar no Senhor. E precisamos ter a coragem de cumprir os votos que nós fazemos a Deus. Isso é fundamental para a nossa vida.
cumprir aquilo que nós prometemos ao Senhor em oração. A mãe de Samuel cumpriu. Ela disse para o profeta Eli: se o Senhor me der um filho homem, eu vou consagrá-lo no templo. E nós precisamos, porque quando nós estamos em oração, quando nós estamos clamando, suplicando a misericórdia de Deus, se eu faço um voto para o Senhor e a sua graça chega na minha vida, eu tenho um compromisso com Deus de cumprir. Isso é fidelidade. E isso, hoje, precisa ser atualizado na nossa vida. Porque muitas vezes nós queremos respostas de Deus. Mas e nós? Qual a resposta que nós vamos dar para Deus? Nós queremos que Deus haja na nossa vida. Mas e nós? Quando vamos permitir que o Senhor haja através de nós? Não é uma troca, mas é um compromisso de fidelidade. O segundo ponto importante da história de Samuel é nós sabermos esperar no Senhor. Eu falo porque eu acredito nisso. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E o seu propósito, o seu plano, ele não é revelado todo de uma vez. O Senhor vai nos mostrando à medida que nós estamos a caminho, à medida que nós nos entregamos a Ele e confiamos nele. Porque se nós confiarmos, nós vamos entregar a chave da nossa vida nas suas mãos. E à medida, irmãos, que nós caminhamos, nós conseguimos ver o agir de Deus em cada detalhe. Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Na minha vida, na sua vida. E se esse propósito ainda não foi concretizado, não se desespere, mas continua. Porque veja bem, Samuel, ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus, mas ele servia ao Senhor. O Senhor ainda não havia falado com ele, mas ele falava com o Senhor todos os dias e procurava ser fiel. E foi fiel desde a sua infância. Amou o Senhor de todo o seu coração e serviu a Ele sem reservas e sem medidas. Até que chegou o momento de Deus se manifestar a ele. E assim também deve acontecer com cada um de nós. Não importa o tempo que vai demorar. O importante é nós estarmos na presença do Senhor. Irmãos, se eu for contar para vocês algumas coisas que de 2, 3 anos para cá aconteceram na minha vida, e como que o Senhor, Ele foi agindo. Porque quando eu fui procurar respostas, o que o Senhor me pediu foi isso: não tire os seus olhos de mim, eu estou cuidando de você. Então eu precisei confiar que Ele estava cuidando. E Ele estava. E Ele está. E Ele vai continuar cuidando, porque Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que nos ama. Sabe, e o Senhor, Ele nos coloca em lugares. O Senhor colocou isso no meu coração para dizer, porque eu creio que alguém precisa ouvir. Às vezes você pode achar que atualmente você está no lugar errado, que não era aí que era para você estar. Mas acalma, porque os lugares que nós andamos, o do trabalho, em várias situações, se nós estivermos firmes na presença do Senhor, nós podemos ter certeza, é Ele que está nos conduzindo. E se hoje você não está sentindo bem nesse lugar, fala com o Senhor. Porque se você está aí, eu creio que é porque algo maravilhoso o Senhor quer realizar através de você. Samuel, ele não foi escolhido para ser rei.
Ele foi escolhido para ser o profeta que iria ungir o rei. O rei Davi foi aquele que falou poderosamente em nome do Senhor. E os planos do Senhor se realizam, sem sombra de dúvida. O Senhor é fiel, irmãos. Ele não atrasa, Ele não erra. Ele age no tempo certo. Quando o Senhor falou com Samuel pela primeira vez, porque era o momento do Senhor se manifestar a ele. Então nós precisamos confiar. Nós precisamos andar com a certeza, o Senhor está conosco. Senhor, hoje eu não estou vendo o seu agir. Hoje eu não sei porque o Senhor me colocou aqui. Mas o Senhor me trouxe até aqui. É porque o Senhor tem um plano. E eu me abro para que esse plano possa se realizar. Assim, meus irmãos, como Samuel foi bênção diante do Senhor, Ele quer também que eu e você possamos ser bênção. Que eu e você possamos ser seus instrumentos, motivo de alegria, de bênçãos e vitórias na vida dos outros. Porque quando nós falamos em nosso nome, nós corremos um risco muito grande de falar coisas erradas. Mas se nós deixamos o Senhor falar em nós, aí essa palavra vai ser uma palavra de bênção, de poder e de autoridade. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, eu creio que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. Eu creio que se o Senhor permitiu que nós nascêssemos, é porque algo bom o Senhor tem para a nossa vida. Então, Senhor, dá-nos a graça de andar na sua presença, não importa, Senhor, o que o mundo está dizendo, mas nós, teus filhos batizados, que andemos na sua presença, que os nossos passos sejam passos de fé, na certeza que o Senhor está conosco. Então guarda a nossa vida, Senhor, na sua presença, e nos ensina a esperar o tempo certo do Senhor se manifestar, o tempo certo do Senhor falar, e que ao ouvirmos o seu chamado, possamos dizer como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo escuta. O Senhor tem muito a nos falar, que os nossos ouvidos estejam atentos ao seu chamado, que a nossa voz possa ecoar o seu amor. E levanta, Senhor, nessa geração, profetas, homens e mulheres, que se deixem ser conduzidos pelo Espírito e que não tenham medo de proclamar a sua verdade e a sua palavra. Ó Espírito Santo, sela a pregação de hoje, soprando sobre cada um de nós mais uma vez o sopro da vida. Se essa pregação tocou o seu coração, me ajude a evangelizar, se inscrevendo no canal e compartilhando nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.